Olá, meus irmãos e irmãs. É com alegria que a gente chega mais uma vez até a sua casa para compartilhar uma porção da palavra de Deus com você. Se você estiver assistindo esse vídeo no momento da sua estreia, então você está assistindo no segundo domingo de Advento, nesse tempo de preparação, nessa contagem regressiva até o Natal. É um tempo em que a gente lembra de textos, especialmente daqueles que estão relacionados à figura emblemática de João Batista no Novo Testamento. E é com uma fala dele, com o centro da pregação dele, aliás, esse centro da pregação dele que foi também adotada por Jesus quando ele inicia o seu ministério público. Com essa palavra eu gostaria de saudar você nesse momento que você está assistindo essa mensagem. E ele diz lá, está registrado isso em Mateus capítulo 3, no versículo 2, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu gostaria de convidar você para um momento de oração. Nós vamos refletir de maneira mais profunda sobre esse texto na mensagem de hoje, mas antes de tudo quero orar com você. Senhor nosso Deus, mesmo nesse momento de distanciamento que se impõe de maneira muito forte mais uma vez, em função das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque a tua palavra nos alcança, a tua palavra nos atinge. Te agradecer porque as circunstâncias não são empecilho para que tu continues te movendo e agindo nas nossas vidas verdadeiramente. Ó Deus, nós oramos porque o Senhor continua falando, nós oramos porque desejamos ouvir a Tua voz também nesse tempo que nós teremos agora. Então fala conosco, onde estivermos, quando estivermos, fala conosco, manifesta as nossas vidas, que essa palavra possa fazer muita diferença em nosso coração. Assim também o louvor, assim também o tempo de oração que a gente vai vivenciar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E realizamos esse culto em nome do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E convido você agora a louvar junto com a gente, aí do conforto da sua casa, onde você estiver nesse momento, a cantar conosco. Quero convidar vocês neste momento para cantarmos a música Eu Te Louvarei, Meu Bom Jesus. Razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu
te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei, em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós queremos cantar a música Tão Profundo. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, e em nós derrama amor e graça, e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, é furioso, poderoso
abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Depois desse tempo de louvor que tivemos, quero convidar você para um momento breve de oração antes de iniciarmos a mensagem desse dia. Senhor nosso Deus, nós cremos que a Tua palavra é viva e é eficaz e que ela opera transformação nas nossas vidas. E nós oramos nesse momento para que Teu Santo Espírito esteja fazendo isso conosco, operando transformação em nossas vidas. Em Cristo Jesus, amém. Queridos, eu quero justamente compartilhar com vocês nesse dia uma mensagem a partir desse tempo de advento que nós estamos vivendo. E gostaria de ler com vocês o Evangelho de Mateus, o capítulo 3, versículos de 1 até 12, que diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Essa foi a palavra que a gente usou para saudar você no início desse culto. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto e mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Em outros momentos, quando nós falamos desse texto, porque talvez você lembre que nós não estamos falando dessa passagem bíblica pela primeira vez aqui na comunidade, mas eu dei uma forte ênfase ao falar desse texto sobre o anúncio de João Batista dizendo arrependam-se, falando fortemente sobre essa questão do arrependimento, o que significa, o que é o arrependimento. Mas hoje eu gostaria de dar uma ênfase sobre a segunda parte desse resumo da pregação do Batista, que é o reino dos céus está próximo, ou o reino de Deus está próximo, ele está chegando. Bom, quando a gente olha no nosso entorno, para a nossa realidade, a gente tem que fazer algumas constatações. Por que é que é anunciado, por que João anuncia que o reino de Deus está chegando? Porque ele não está presente. Porque ele precisa vir, porque ele precisa ir romper. E a gente vive, de fato, numa realidade
de opressão, de injustiça, de manifestação constante daquilo que, por exemplo, Eclesiastes chama de os absurdos da vida. O autor de Eclesiastes, que é altamente, digamos, pessimista na sua leitura da realidade, da vida, daquilo que acontece com as pessoas, ele olha e percebe que a vida é cheia de absurdos, de que pessoas más prosperam, de que pessoas boas parecem ser punidas e sofrem sem explicação. O livro de Jó também trata dessa questão, de que a vida não se explica a partir de uma relação de causa e efeito, de que se você fizer o bem, tudo vai dar certo na sua vida, se você fizer o mal, então tudo vai dar errado na sua vida e você vai ser punido por aquilo que você fez. Não, a vida é cheia de questões absolutamente injustas, de coisas que a gente olha e a gente diz, não deveria ser assim, isso não faz sentido. As coisas estão fora do lugar. E é justamente isso que o autor de Eclesiastes vai dizer, de que a vida é vaidade, é um oco, é um vento, é vazio, e de que a vida parece ser como correr atrás do vento. Quando a gente olha para esse tipo de realidade, a gente percebe o que os autores do Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele diz quando afirma: o mundo está debaixo do poder do maligno, ou na versão de Almeida ele disse, o mundo jaz no maligno. Ou seja, de que existe um poder, uma realidade que governa esse mundo, e embora o mundo seja de Deus, que o mundo tenha sido criado por Deus, há um usurpador, há alguém que manipula as coisas, não de acordo com a vontade de Deus, mas contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, 1 e 2, ele diz assim, que todos nós, um dia, já estivemos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais nós costumávamos viver, quando seguíamos a presente ordem desse mundo. Esta velha ordem, essa ordem que reina e governa, e quando nós seguíamos o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, as Escrituras, o Novo Testamento, afirma que existe um governo e uma autoridade que estão sobre esse mundo injusto, complexo, e que não é Deus. Não é Deus. Embora nós falemos da soberania, embora nós falemos da autoridade de Deus, de que Deus é soberano e de fato Ele é, mas alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou essa realidade. E quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, quando nós olhamos para Gênesis de 1 a 3, na verdade, a gente percebe que o mundo foi colocado sob a gerência dos seres humanos. De que Deus criou o mundo e colocou isso para que nós cultivássemos o jardim, para que nós dominássemos e subjugássemos a terra, no sentido de que nós seríamos aqueles que tinham a autoridade de governar sobre o mundo, autoridade dada por Deus para exercer essa gerência e essa mordomia sobre o mundo. Mas ao sermos enganados pela serpente, algo destruiu aquilo que deveria ser uma relação construtiva com a criação e transformou isso agora num exercício de manipulação, em que essa serpente e o poder dela nos manipulam para que o mundo seja o resultado do que essa serpente quer e não daquilo que Deus quer. E Deus não arrancou essa autoridade que havia sido delegado nas nossas mãos. E o mundo também foi impactado. O pecado não atingiu apenas a nossa individualidade. Nós não sentimos a realidade do pecado e da desconexão com Deus apenas no fato de que nós não conseguimos chegar aonde a lei de Deus exige. Nós sentimos isso no fato de que essa velha criação geme esperando ser redimida disso que aconteceu a partir da desconexão com Deus. A vida de Deus continua pulsando, mas não como antes.
E por isso esse mundo é cercado dessa realidade da queda, dessa destruição da ligação com o Criador, causada por nós, seres humanos. É isso que as Escrituras vão afirmando, que de alguma forma nós somos transformados em marionetes de um reino obscuro, maligno e perverso. Muita gente gosta de comparar isso que a Escritura diz, por exemplo, aquele velho filme, agora já está bastante antigo, mas que foi bastante revolucionário na época, né? O Matrix, de que de fato existe uma espécie de Matrix e nós estamos presos dentro dela. E Jesus justamente é aquele que vem para romper com essa velha ordem estabelecida e instaurar uma nova. Deus não desistiu de nós. Apesar do mundo ter se tornado no que ele é, Deus não desistiu de nós. Ele chamou Abraão, fez dele um povo. Através de Moisés, mais tarde estabeleceria uma aliança com esse povo para que fosse uma nação de sacerdotes, como diz em Êxodo 19:6. Um povo na terra que expressasse quem é Deus, a sua justiça e o seu amor. A lei que foi dada a Israel, que foi dada a esse povo, ela apontava para a perfeita vontade de Deus para o ser humano. E o culto que foi dado para esse povo, essa mediação, essa forma de se reconectar provisoriamente com o Criador, ela apontava para a pecaminosidade humana diante da santidade de Deus. Todo culto do Antigo Testamento aponta para isso. Deus está separado do ser humano. Ninguém pode acessar o Santo dos Santos. Quem toca na Arca da Aliança sem autorização morre. Só o sumo sacerdote, depois de fazer purificação pelos seus próprios pecados, uma vez por ano pode acessar aquele espaço. Deus não está acessível a todos. O Espírito Santo não é derramado sobre todos. Ele é derramado apenas sobre alguns poucos, pouquíssimos, com algumas tarefas especiais. Porque a porta está fechada. Deus é santo, o ser humano é pecador, o ser humano pecador não subsiste na presença do Deus santo. É isso que o culto do Antigo Testamento apontava. Então a lei e o culto não eram a solução do problema, mas apontavam para a solução. Apontavam para a necessidade de que havia necessidade de uma remoção da culpa, da ofensa, da barreira. Havia a necessidade de um sacrifício expiatório, de derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte. Mas todos aqueles sacrifícios, eles eram apenas provisórios, porque eles tinham que ser repetidos sempre de novo, sempre de novo, sempre de novo. Agora João está justamente anunciando de que o reino de Deus está chegando. João está anunciando aquilo que o apóstolo Paulo descreveria como a dispensação da plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos está chegando. O momento das promessas anunciadas pelos profetas está chegando. O reino de Deus está invadindo essa velha ordem, essa velha era, esse velho espaço controlado e dominado pela serpente por causa do pecado humano. Está chegando o momento de cumprir a promessa que ainda no jardim Deus faz à mulher, dizendo: o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. O reino de Deus está irrompendo para dentro desse reino de trevas. Ele irrompe para dentro do império do mal. E ele vem para fazer duas coisas, conforme o texto que a gente leu em Mateus. Duas coisas. Primeiro, João diz que ele vem para batizar com o Espírito Santo e ele vem para batizar com fogo. E geralmente, quando se fala dessas duas coisas, se fala como sendo uma coisa só. Mas se a gente olhar um pouquinho para dentro do contexto do texto que a gente acaba de ler, eu ouso ir por um caminho um pouco diferente do que ele costuma ser lido, do que ele costuma ser interpretado. No versículo 11 é que nós estamos lendo isso. E ele diz lá: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu,
tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é a mesma coisa? Batismo no Espírito Santo e fogo não é a mesma coisa? Pelo contexto eu entendo que não, porque o versículo 12 diz: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. A eira geralmente era um lugar alto em que se batiam os cereais, por exemplo, o trigo, e aí o trigo se soltava da casca, e então se pegava uma pá, se jogava aquela mistura de semente e cascas e palhas para cima, e o vento, ele separava a casca do grão. O grão caía novamente no chão e a casca voava, geralmente, para um lugar mais longe, e assim você separava uma coisa da outra. E o texto diz que ele tem a sua pá na mão, certo? E ele limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O fogo aqui é símbolo de juízo. Batismo no Espírito Santo é uma coisa, com fogo é símbolo de juízo. Portanto, o que João está dizendo nesse momento é de que aos que forem reconciliados, quando o rei chegar, quando o reino de Deus irromper, quando ele vier e ele invadir essa velha realidade, os reconciliados, aqueles que mediante o arrependimento se reconectarem com Deus, eles receberão o Espírito Santo e terão a garantia de que farão parte da salvação, da vida eterna, dos novos céus e nova terra. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 1, 22, ele nos selou, nos marcou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia, como penhor do que está por vir. Como garantia de que nós faremos parte dessa nova realidade que Deus está trazendo por meio do seu reino. Também em 2 Coríntios, só que daí no capítulo 5, versículo 5, ele fala algo muito semelhante. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ele derrama agora o seu Espírito Santo, e a esses que são selados, que são marcados com esse Espírito, eles são separados para essa nova realidade desse novo reino, que rompe agora com Jesus, mas que se cumprirá de maneira plena com a segunda vinda de Jesus. Mas o batismo com fogo, pelo meu entendimento do contexto aqui, se refere àqueles que se recusarem a arrepender-se, àqueles que permanecerem na rebelião que foi instaurada, que começa nos céus, por esse descrito no Apocalipse, esse dragão que arrasta dos céus 1/3 das estrelas dos céus e que vem à terra, a velha serpente que engana os seres humanos e coloca o ser humano para dentro dessa rebelião. Para aqueles que permanecem na rebelião, então eles são palha, que será separada do trigo e finalmente queimada com fogo que nunca se apaga. É o que diz João nessa palavra aqui. A profecia de João, ela não se cumpre apenas com a vinda física de Jesus, com a encarnação do Verbo, mas assim como várias palavras também dos profetas do Antigo Testamento, ela é uma palavra que lança luz a um cumprimento posterior, acerca do qual Jesus também apontou. Por exemplo, quando você lê Mateus 24 e 25, Mateus 24, Jesus fala acerca da sua segunda vinda. E em Mateus 25 ele conta 3 parábolas para ilustrar como isso vai acontecer. A primeira parábola de Mateus 25 é das 10 virgens, falando que você precisa estar preparado, porque vai chegar num momento em que ninguém espera, e quem estiver despreparado vai acabar ficando de fora. A segunda parábola é dos talentos, em que ele está dizendo mais ou menos o seguinte: quando eu chegar eu espero encontrá-los trabalhando, usando o que eu dei para vocês como ferramenta de multiplicação
dentro da realidade do reino. Não espero encontrá-los de braços cruzados. Espero encontrá-los no serviço, espero encontrá-los exercendo os dons que eu dei a vocês, espero encontrá-los manifestando o reino de Deus através das suas vidas. E, finalmente, na terceira parábola, ele fala da divisão de cabritos e ovelhas. Eu estive nu, vocês não me deram roupas, eu estive preso, vocês não foram me visitar, eu tive sede, não me destes de beber, eu tive fome, e vocês não saciaram a minha fome. E os cabritos vão perguntar, mas quando foi que nós te vimos assim e não fizemos nada? Todas as vezes que um dos pequeninos, os meus pequeninos, passou por isso e vocês nada fizeram. Mas para as ovelhas, para os benditos do meu Pai, que vão ser acolhidos nesse reino eterno, ele diz, isso aconteceu e está acontecendo porque vocês fizeram essas coisas. E eles vão perguntar quando foi que nós fizemos. Porque eles não se sentem merecedores de nada. Ou seja, Jesus também aponta para essa realidade de separação, para essa realidade de juízo, de que a sua segunda vinda não é mais uma vinda de salvação, mas de juízo, de separar palha de trigo, de separar cabritos e ovelhas. E dessa realidade o próprio João Batista já havia falado. Concluindo a nossa mensagem nesse dia, esse texto demonstra que Jesus é o ultimato de Deus para a humanidade. Jesus é o ultimato de Deus. Jesus é a salvação final, é a expressão final do amor, da graça, da misericórdia de Deus. É a demonstração máxima do quanto Deus deseja que nós sejamos reconciliados com Ele. Mas, ao mesmo tempo, a rejeição de Jesus significa a inevitabilidade do juízo. Jesus é esse ultimato de Deus. Ele vem, o reino de Deus irrompe, as regiões que viviam em trevas, sem luz, Zebulon, Naftali, tem oportunidade de ver a luz, existe oportunidade de arrependimento, existe oportunidade de reconciliação, mas ao mesmo tempo, a rejeição dessa oportunidade. Lembre-se, por exemplo, das palavras de Jesus falando sobre Cafarnaum e outras cidades nas quais ele fez muitos milagres. O próprio Jesus disse que haveria menos rigor com Sodoma e Gomorra do que com essas cidades. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que foram feitos nesses lugares, eles teriam se arrependido. Ou seja, o advento nos coloca diante desse ultimato de Deus. Jesus está aí de braços abertos, Ele quer acolher você, Ele quer que você se reconcilie com o Pai. Ele veio para que você tivesse essa oportunidade, mas ao mesmo tempo, querido, eu quero que você leve isso a sério. Você não estará fazendo nenhum favor para Deus, confessando o seu pecado. Você estará livrando a você mesmo de um juízo inevitável, se isso não acontecer. Jesus é os braços abertos de Deus, mas ao mesmo tempo é o ultimato de Deus para cada um de nós e para a humanidade. E a pergunta que eu termino fazendo, o que é que isso muda na minha vida? Bom, isso muda tudo. Isso muda tudo, porque eu quero fazer com que a minha relação com esse Jesus, ela seja conduzida em total reverência diante de Deus. Eu não estou brincando de andar com Deus. Eu não quero brincar de andar com Deus. Eu quero de fato vigiar, orar, cuidar para não cair,
Eu quero fazer com que a minha jornada de fé seja algo construído de fato sobre a rocha, na obediência, aprendendo a cada dia. Não quero me transformar numa pessoa religiosa que apenas cumpre papéis, que apenas usa máscaras de bondade. Não, dia a dia eu desejo que o Evangelho transforme o meu coração de dentro para fora. Dia a dia eu quero que o Evangelho transforme a minha vida profundamente, de modo que também os frutos do Evangelho se manifestem na minha vida e na minha história. Por isso, João Batista, quando preparou as pessoas para a chegada do Messias, não exatamente para o nascimento de Jesus, mas para o início do ministério público de Jesus, ele não trouxe uma mensagem, digamos assim, água com açúcar, ele trouxe uma mensagem muito forte, chamando as pessoas ao arrependimento. E essa é a maneira como nós nos preparamos. Isso é viver Advento. É olhar para a vida e se perguntar: aonde eu preciso me arrepender? Aonde eu preciso mudar de mentalidade? Porque quando Jesus chega, precisa haver um antes e um depois. Quando Jesus chega, não é mais possível que as coisas sejam da mesma forma como foram até então. Quando Jesus chega, algo novo acontece. É um tempo de grande oportunidade. De grande oportunidade. Mas também é um tempo de grande responsabilidade. Nós somos responsáveis pela palavra que nós ouvimos. Que Deus abençoe a mim, que Deus abençoe a você, para que a gente leve muito a sério essa escritura e essa palavra que nós temos ouvido, que vem até nós como graça e como juízo. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que essa palavra nos atinja e nós tenhamos a condição, pelo Teu Espírito, de fazer uma autoanálise do nosso próprio coração. Se há coisas para serem confessadas, que possamos confessar. Possamos verbalizar, Senhor Deus, o nome dos nossos fantasmas, dos nossos vícios, das coisas que nos mantêm afastados de Deus, das coisas que nós tentamos esconder das outras pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos nos preparar para esse tempo, de fato, olhando para dentro do nosso coração e identificando ídolos, identificando falsos deuses, às vezes tão sutis, mas sempre tão destrutivos. Às vezes parecem inofensivos, mas sempre causam muito estrago. Ajuda-nos pelo Teu Santo Espírito a perceber essas coisas, para que o nosso coração seja transformado. Ajuda-nos a andar contigo, ao mesmo tempo cheios de gratidão por termos sido alcançados por esse Evangelho, por essa graça, por essa compaixão e por essa misericórdia, mas ao mesmo tempo, sim com temor, sim com reverência, porque o nosso Senhor Jesus também é aquele que tem a pá na mão, é aquele que tem o machado na mão, e o machado já está posto à raiz das árvores que não produzem fruto. É graça e é juízo. Que nós estejamos sob a graça, sob o Espírito, sob o batismo do Espírito, não sob o batismo de fogo. Que nós estejamos entre os reconciliados, não entre aqueles que se mantêm na rebelião da velha ordem.
E finalmente um dia, com a segunda vinda de Jesus, será totalmente desbaratada para a chegada de uma nova ordem, de um novo céu e de uma nova terra. Essa é a nossa esperança. É isso que nós aguardamos de todo o nosso coração. Obrigado a Deus por isso e obrigado porque nós podemos viver debaixo dessa esperança também, em Cristo Jesus. Amém. Convido você agora para mais um momento de louvor, para mais uma canção. Logo mais a gente retorna para encerrar o nosso culto nesse dia. Quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Queridos, o nosso culto ainda não acabou.
você agora pode acessar no link que foi deixado aqui no chat do YouTube, você pode acessar a nossa sala do Zoom, e lá nós vamos ter um momento de bate-papo, lá a gente vai ter um momento de aprofundar essa mensagem, você pode fazer perguntas se você quiser, você pode deixar os seus questionamentos, e a gente pode conversar sobre isso. E a gente vai ter também um momento de intercessão, vamos orar uns pelos outros, você pode também levar para dentro da sala os seus motivos de oração, e a gente vai orar uns pelos outros. Deus abençoe, fico feliz que você pôde participar até aqui, e até a próxima.